Boa noite a todos. Nós estamos diante de Deus com a certeza da presença de Deus conosco, segundo a promessa que Ele nos fez de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus participa do culto que nós prestamos a Ele. E no culto que nós prestamos a Deus, nós somos as pessoas abençoadas. Porque nós não temos como abençoar a Deus. É Deus quem nos abençoa. Quando Deus determinou que deveria haver um lugar de culto, Ele falou que esse lugar seria o local em que Ele se encontraria com o seu povo. Está lá no Antigo Testamento. Deus tem prazer em se reunir conosco. Nós acabamos de cantar um dos nossos cânticos que diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Deus se glorifica nisso. Então vamos responder a Deus também com o nosso prazer por estar na presença dEle, certos de que Ele tem o alimento que nós necessitamos para as nossas almas, as bênçãos que nós necessitamos para o nosso viver no dia a dia. Deus marcou um encontro conosco hoje, nesta hora, assim como marca todos os encontros que nós temos com Ele. Ele tem um propósito e nós temos a necessidade. Deus tem o poder e a riqueza e nós temos a nossa carência. Então vamos ouvir o que é que Deus tem para nós na sua palavra. E eu me lembrei aqui de um episódio que aconteceu durante um período de guerra. Os cristãos estavam sendo perseguidos e por isso eles não podiam se reunir nos templos. Eles se reuniam secretamente, clandestinamente, nas casas, no meio das florestas, e cada vez era um lugar diferente, para que não fossem apanhados. Mas um dia, uma menina pré-adolescente, ela estava indo para o local do culto, e ela foi barrada por um dos sentinelas que estava vigiando justamente para pegar pessoas que fossem crentes. E então o guarda pegou essa menina e perguntou para ela: para onde é que você está indo? Naquele momento veio o impulso de falar uma mentira. Mas ela se lembrou de que a palavra de Deus nos proíbe de mentir. Então ela teve um reflexo que nós entendemos que é uma resposta dada pelo Espírito Santo. Então ela disse: o meu irmão morreu e eu estou indo ouvir o que é que ele me deixou no seu testamento. Mentiu? Não, falou a verdade. O meu irmão morreu, Cristo. Ele é nosso irmão, a Bíblia diz isso. E eu estou indo ouvir o que é que ele me deixou no seu testamento. O que nós estamos fazendo aqui hoje é ouvindo aquilo que o nosso irmão
Cristo Jesus nos deixou no seu testamento. E Ele está aqui conosco nesta noite. Leiamos novamente Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós estamos falando sobre a esperança da glória de Deus, é o que está escrito aqui, um texto que nós lemos, e no culto matutino, nós vimos a respeito da definição do que seja a glória de Deus, o conteúdo dessa glória e o alcance dessa glória. Lemos várias passagens das Escrituras que mostram que Deus tem prazer em nos glorificar. E durante essa exposição, nós vamos ficar sabendo pela palavra de Deus como é que Deus conduz essa relação de ser glorificado e de nos glorificar. É um mistério muito profundo. É um mistério que, por enquanto, a nossa mente não tem como alcançar na sua totalidade. Parte desse mistério nós podemos entender pela palavra de Deus, que Ele já nos revelou, e a própria palavra de Deus nos possibilita a crer naquela parte que nós ainda não podemos atingir plenamente. Agora, nós vamos pensar, refletir, meditar a respeito de como é que nós glorificamos a Deus. E a primeira coisa que nós precisamos pensar sobre essa nossa responsabilidade é com relação ao nosso viver do dia a dia. Todos nós temos as nossas responsabilidades que nos movem, que nos levam a realizar atividades diversas. Nós temos compromissos em casa, no trabalho, na escola. Nós temos compromissos com pessoas e grupos de pessoas. Nós nos desincumbimos desses compromissos no dia a dia através de relacionamentos. Temos relacionamentos diversificados com vários tipos de pessoas e às vezes nós temos que nos relacionarmos com pessoas que nós nunca vimos. Nós estamos sempre iniciando novas relações. Temos muitas
muitas oportunidades de conhecer pessoas, de conversar com pessoas, de compartilhar com pessoas aquilo que Deus nos tem revelado. E às vezes esses relacionamentos podem trazer atritos. Os nossos relacionamentos podem ser afetados por estado de humor, por intolerância nossa ou de outras pessoas. As nossas emoções, elas podem se alterar, até mesmo várias vezes por dia. E em todas essas coisas, às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos, e de onde viemos e para onde vamos. E às vezes o nosso humor, nosso estado emocional nos domina para mal. Podemos sofrer frustrações, tristezas, amarguras, mágoas, ressentimentos, raiva. Somos humanos e somos imperfeitos. Mas a Bíblia continua nos ensinando que uma das maneiras como nós podemos e devemos glorificar a Deus é através de uma vida de santidade. No Salmo 50, 23, a Bíblia nos diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Nós não temos mais que oferecer a Deus sacrifícios de animais, como antigamente. Porque Jesus Cristo veio e ofereceu a Deus o sacrifício definitivo por nós. Tanto foi definitivo e tanto Deus aceitou o sacrifício de Cristo, que o próprio Deus, com a sua mão, foi lá no templo e rasgou o véu que separa o Santo dos Santos de alto a baixo. Aquele véu onde o sumo sacerdote deveria entrar uma vez por ano com sangue do sacrifício para fazer expiação pelo pecado do povo. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue fazendo expiação pelo pecado do povo, pelo pecado da igreja, então o véu do templo se rasgou porque não havia mais necessidade daquele lugar no templo, o lugar da expiação. Agora, a vida do crente, ela é para Deus um sacrifício de ação de graças. E aí então o apóstolo Paulo, traduzindo todo o ensino da palavra de Deus do Antigo Testamento, inclusive relacionado com o sacrifício, o apóstolo Paulo tira palavras do sacrifício do Antigo Testamento para dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa primeira parte de Romanos, capítulo 12,
corresponde à primeira parte do Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. A segunda parte da Escritura que Paulo recebeu de Deus e nos transmitiu, ela diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso corresponde com a segunda parte do Salmo 50, 23, que diz: e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que é que nós entendemos do Salmo 50, 23? O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa obediência é um sacrifício de ação de graças a Deus. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me ouve, ou seja, aquele que me obedece, aquele que me atende, esse é o que me ama. Essa foi uma das vezes em que Jesus Cristo nos disse que nós provamos que amamos a Deus pela nossa obediência à palavra de Deus. Ele disse isso outras vezes. Ficou bem claro pelo ministério de Cristo que nós expressamos o nosso amor a Deus obedecendo a sua palavra. Isso, lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo chamou de pobreza de espírito. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A Igreja Católica, ela interpretou esse pobre de espírito como sendo pobreza material e resolveu exercer um ministério direcionado para os pobres materiais. Hoje ela está revendo esse conceito, essa interpretação. Mas quando Jesus Cristo falou em pobre de espírito, ele estava dizendo a respeito daquelas pessoas que reconhecem a sua necessidade de Deus e se humilham diante de Deus para obedecer a Deus. Reconhecem a sua incapacidade de dirigir, de comandar a sua própria existência e resolvem entregar a sua vida a Deus. É esses que Jesus estava chamando de pobres de espírito. São os que oferecem a Deus sacrifício de ação de graças, pela obediência à palavra de Deus. Então, a pura maneira de viver do crente submisso a Deus glorifica a Deus. Basta ter uma vida de temor com relação à palavra de Deus. Uma vida de reverência à palavra de Deus para obedecê-la, para praticá-la. Se Deus diz que não se deve mentir, e nós obedecemos à palavra de Deus
e não mentimos, mesmo em circunstâncias adversas, como daquela menina, então nós estamos glorificando a Deus. Se a palavra de Deus nos diz, não vivam fofocando, e a Bíblia diz isso, vocês sabiam que a Bíblia proíbe a fofoca? A Bíblia diz assim: não andeis como mexeriqueiros entre os vossos irmãos. Mexeriqueiro aí é fofoqueiro. E se nós obedecemos à palavra de Deus, evitando ser fofoqueiro, nós estamos glorificando a Deus. Então, oferecer a Deus sacrifícios de ações de graça é obedecer à palavra de Deus. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, através do nosso falar, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, nós estamos oferecendo a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estamos glorificando a Deus. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A Bíblia, especialmente no Salmo 37, ela tem muito a falar para nós a respeito do que seja esse caminho. E lá diz que Deus está interessado em traçar um caminho para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus endireita as nossas veredas, o nosso caminho, as nossas escolhas, as nossas decisões. Deus sussurra uma palavra aos nossos ouvidos, dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. E é a Bíblia que nos aponta o caminho em que devemos andar. Porque a Bíblia ainda diz que para o homem o seu caminho parece direito. Mas é Deus quem traça o nosso destino. Então, aquele que prepara o seu caminho, ele o prepara na presença de Deus. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Esse preparar o caminho aqui é colocar a vida diante de Deus, para que Ele estabeleça as veredas, o caminho. Porque nós não enxergamos nada do nosso futuro. Nós fazemos planos, até mesmo a longo prazo. Mas quem vai decidir a realização desses planos é Deus. Qual o nosso compromisso para amanhã? Eu acho que todos nós temos algum. E nós estamos certos de que amanhã nós vamos cumprir esses compromissos. Será? Já colocamos isso diante de Deus? Colocamos diante de Deus os nossos planos, grandes e pequenos, os de amanhã e os do ano que vem?
Como será 2023? Se nós nos humilharmos e colocarmos diante de Deus os nossos caminhos, os nossos planos, os nossos sonhos, e dizer: Senhor, me dê a conhecer a Tua vontade, mas pedir isso com sinceridade, disposto a obedecer à vontade de Deus. Isso, então, é preparar o caminho. E a esses que preparam assim o seu caminho, Deus diz: dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Porque não tem outra maneira de ver a salvação de Deus a não ser pela dependência de Deus. E o verbo ver aqui não é simplesmente de olhar, de contemplar alguma coisa, é de participar, é de fazer parte. Ver a salvação de Deus é pertencer a toda a glória da salvação de Deus, é fazer parte da obra da redenção, é ser um salvo, é ter a vida eterna. Isso é ver a salvação de Deus. Então, volto naquela palavra de Jesus Cristo no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou porque verão a Deus. Não há outra maneira de pertencer e participar de toda a glória da salvação de Deus, senão colocando o caminho diante de Deus. E há uma outra coisa aqui, um outro detalhe, é que a palavra caminho, nesta passagem e em várias outras passagens, caminho significa vida. E ao que prepara o seu caminho, a sua vida. Então, isso é glorificar a Deus, é se render a Deus, é se dispor para viver de acordo com a vontade de Deus, suplicando a vontade de Deus em todo o tempo, em todas as escolhas, em todo dia. A Bíblia diz que cada dia tem o seu próprio mal. E é claro, o mundo está posto no maligno. E o maligno é o inimigo número 1 do crente. Satanás, ele deixa as pessoas que não são crentes à própria vontade delas, porque elas já estão no caminho da perdição. Mas ele volta todo o seu poder infernal contra o povo de Deus, para desviar o crente do caminho de Deus, da vida com Deus. E aí Jesus Cristo, então, ele se apresenta para nós dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, a nossa vida, ela está em Cristo. E Ele deve ser o Senhor dela, o condutor dela, aquele que preside o nosso dia a dia. É assim com você?
Jesus Cristo está no controle da sua vida através da sua obediência à palavra de Deus? Se assim for, então a sua vida está glorificando a Deus. Se não, não está. E o Espírito Santo estará entristecido, porque Ele habita em você, Ele habita em nós, para nos conduzir a uma vida de obediência a Cristo. O Espírito Santo, Jesus Cristo falou, nos foi enviado para glorificar a Cristo em nosso coração, em nossa vida. Para que Jesus Cristo seja de fato, de verdade, concretamente, definitivamente, positivamente, o nosso Senhor em todas as coisas. Então Deus é glorificado quando vivemos em santidade. De acordo com Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E o profeta Isaías, ele tem uma palavra que diz assim: porque eu sou glorificado perante o Senhor. Olha só, aqui há mais uma vez uma mudança de objeto da glorificação. Nós já falamos sobre isso de manhã. O primeiro versículo fala de como nós glorificamos a Deus. O segundo versículo diz que Deus nos glorifica. O profeta Isaías, que teve um encontro transformador e libertador com Deus, quando Deus mudou o seu coração, perdoou os seus pecados, removeu a sua iniquidade, ele agora está nos dizendo que ele é glorificado perante o Senhor. Deus o está glorificando. Ele percebe isso, ele sente isso, ele sabe que isso está acontecendo, que Deus o está glorificando. Como é que pode Deus glorificar alguém? Pastor, então como é que a Bíblia diz, a minha glória não a darei a outrem? Vocês me apertaram? Não. Vocês nem perguntaram isso, né? Mas a Bíblia diz, Deus falando, porque a minha glória não a darei a outrem. Mas e agora? Como é que fica? Isaías está dizendo, Deus me glorificou na presença dele. Lá onde diz, a minha glória não a darei a outrem, a questão, a chave é a palavra outrem. Lá não diz a outro, diz a outrem. Pastor, qual é a diferença? É que outrem significa qualquer um. Deus não dá a sua glória a qualquer um, indistintamente.
mas Ele dá àqueles que, segundo a palavra de Deus, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Está lá na carta aos Romanos. Buscam glória, honra e incorruptibilidade. E isto em Deus. São justamente aqueles que dependem de Deus, que são pobres de espírito e que querem obedecer à palavra de Deus para encontrar glória, honra e incorruptibilidade. E essa glória, ela não é fama, não é popularidade, não é reconhecimento público. É a glória de Deus. Porque se Deus não glorificar, a glória que humanamente nós pudermos encontrar, ela é destrutiva, corrosiva, ela é egoísta, ela mata, ela arruína. Porque sou glorificado perante o Senhor. Quando alguém percebe isto, pode-se dizer que essa pessoa alcançou um nível ideal de maturidade cristã, de conhecimento de Deus, percebe quem é Deus, percebe que esse Deus, ele não é um inimigo, ele não é um adversário. No primeiro dia deste ano, quando eu fui ler a mensagem de um livro devocional que eu separei para ler durante o ano, no primeiro dia do ano, no meio de toda essa crise política que nós estamos vivendo, qual era o texto da mensagem? Porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esta é a vontade de Deus para conosco, sempre. Nós deveríamos decorar esse versículo para lembrar dele a cada dia, quando nós despertamos para um novo dia. Às vezes já mal-humorados, sabendo o que nos enfrenta, o que nós vamos enfrentar naquele dia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus nos glorifica fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A Bíblia diz que Deus carrega o nosso fardo. E lá nesse versículo onde diz que Ele carrega o nosso fardo, diz que Deus é salvação. Deus está profundamente interessado em nos glorificar, ou seja, em nos fazer bem, de tal maneira que Ele desperte em nós uma gratidão e um reconhecimento da sua providência
que faz com que nós nos alegremos na presença dEle, e isto glorifica a Deus. E tudo isso, irmãos, que eu disse aqui, faz parte da santidade de Deus. Porque a relação de Deus conosco é de santidade. Ele faz todas essas coisas para nos santificar dia a dia, para nos levar a uma vida que cada vez obedeça melhor a Ele. Isso faz parte da santificação. Deus é essencialmente santidade, e a Bíblia diz que sem a santificação nós não podemos ver o Senhor. Esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. E todas essas coisas que nós falamos aqui até agora, é para mostrar que Deus é glorificado quando vivemos em santidade. Uma vida de dependência de Deus, uma vida de submissão a Deus, uma vida de confiança em Deus. E assim nós terminamos de expor mais um ponto da mensagem que nós preparamos. Nós ainda temos para mostrar que Deus é glorificado na cruz, e vamos falar sobre a obra de Cristo na cruz. Deus é glorificado em nossa justificação, e vamos falar da origem da glória de Deus em nós e do fruto da glória de Deus em nós. Para então fazermos a aplicação do título desta mensagem, que é a esperança da glória de Deus. Hoje nós vimos então que Deus é glorificado quando vivemos em santidade. E que Deus nos abençoe e nos conceda, pelo Espírito Santo dele, que essa palavra frutifique em nós, nos convença e nos santifique, nos leve a oferecer a Deus uma vida de obediência a Ele. Amém.